Bora tá começando os nossos palpites, galera, para esse sabadão. E galera, já aviso logo vocês, tá? Sábado que volta agora todos os campeonatos europeus, campeonato italiano, campeonato português, Bundesliga que tava faltando e o campeonato italiano voltam. Então volta todos os campeonatos europeus, tá? Então a gente vai ter uma grade muito boa de jogos e com muitas oportunidades, né? Quando a grade aumenta, a oportunidade também aumenta. Então a gente vai ter muitos jogos e eu vou ter que ser mais rápido aqui no vídeo, porque senão vai ficar um vídeo longo, vai ficar um vídeo chato. Vai ter jogos aí, galera, que vão ser os primeiros jogos das equipes, que eu vou só dar uma dica ali pra vocês e já vou pro outro jogo, tá bom? Então fiquem ligados, né? Porque a gente vai esperar Bundesliga mesmo, a gente vai esperar, se não for ali Bayern de Munique, se não for ali as principais equipes como Borussia Dortmund, galera, vamos esperar, vamos ver como que essas equipes vão voltar também no campeonato italiano. Teve muita mudança no Milan, muita mudança na Napoli, então vamos ver como que essas equipes vão vir, também na Inter de Milão, tá? Então vamos ver como que essas equipes vão vir, pra gente depois conseguir passar um palpite para vocês, né, analisando melhor as equipes, né, analisando com mais jogos também. Então ali pelo quinto, sexto jogo, a gente já vai ver como que as equipes vão vir para a temporada, tá bom? Então vamos estar começando aqui por Manchester City e Tottenham, galera. Esse jogo 8h30 da manhã. O City já começou muito bem, mas o Tottenham também, tá? O Tottenham já deu um sinal muito bom ali contra o PSG, né, no jogo da final da Supercopa, né? E o Tottenham começou vencendo, né, por 2-0, mas acabou tomando um empate e acabou perdendo aí o título para o PSG. E depois venceu o Burnley jogando dentro de casa por 3-0. Já o City começou a temporada vencendo o Wolverhampton por 4-0. Se eu não estiver enganado, foi 4-0. Deixa eu ver, na casa do Wolverhampton, tá? 4-0 na casa do Wolverhampton. Então o City começou muito bem, Tottenham muito bem. E galera, para mim, o Tottenham vai dar trabalho, tá? Vai dar muito trabalho pro Manchester City, mesmo que o City jogue dentro de casa, mesmo que o City seja mais time. Pra mim, é um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols, tá? Gosto de 2 gols pra esse jogo aqui. A gente tem um ataque do City que é um ataque muito forte, um ataque do Tottenham que tá bem. Richarlison voltou a fazer gol, tá? Então não duvido que a gente tenha esse ambas marcam também, tá? Não duvido que a gente tenha esse ambas marcam, mesmo que o City tem uma defesa muito sólida, mas pega um ataque forte, tá? Que é esse ataque do time do Tottenham, tá? E sofreu um pouco ali no começo do jogo contra o time do Wolverhampton. Teve, se eu não me engano, gols impedidos, né? Se eu não me engano, 2 gols impedidos do Wolverhampton. Então, galera, o City pode tomar gol sim. Então, por isso que eu acredito nesse ambas marcam, mas eu também gosto de ver o 2,5, tá? Jogo para vitória do City, eu gosto, mas numa odd mais alta. E o City tem que estar jogando daquele jeito que o City sempre joga. No campo de ataque do Tottenham, tá pressionando o time do Tottenham não conseguindo sair no contra-ataque, como eu falei para vocês contra o PSG, que poderia o PSG se complicar se estivesse naquele cenário. PSG com a bola, mas o Tottenham encaixando o contra-ataque, e o jogo foi esse, os 2 gols do Tottenham aí foi praticamente aí no contra-ataque, tá bom? Então, galera, o time do City tem que estar jogando em cima, tá, do time do Tottenham. E o Tottenham não pode conseguir sair no contra-ataque, tá? Não pode trazer perigo no contra-ataque pro time do Manchester City. Aí dá para buscar uma vitória, né? O City em cima, chega a bola ali, o Tottenham tenta sair no contra-ataque no meio de campo. Os meio de campo do City já roubam a bola. Aí sim é um cenário para buscar a vitória do Manchester City. E eu indico para vocês buscarem numa odd mínima de 2 essa vitória do City nesse cenário que eu falei para vocês. Beleza? E é isso, galera. Bora pro próximo jogo, tá? Al-Nassr contra o time do Al-Ahly, esse jogo 9 horas da manhã, tá? O que eu gosto, por que tá sendo tão cedo esse jogo? Porque, se eu não me engano, tá sendo no Japão, tá? Se eu não me engano, é no Japão ou na China que tá sendo essa Supercopa, tá? Então, galera, por isso que tá sendo tão cedo assim, porque o horário lá é diferente. Então, o time do Al-Nassr vem favorito pelo que apresentou contra o time do Al-Ittihad, tá? Jogou muita bola, com 1 a menos, tá bom? Então, pra mim, ele vem favorito, tá? Eu comecei falando aqui do Al-Nassr contra o Al-Ittihad, até que bateu, né, galera? Até que bateu a entrada que eu deixei, que foi o handicap asiático, né, a favor do time do Al-Ittihad. Mas, mesmo assim, o Al-Ittihad, galera, não apresentou o que eu estava esperando. Um time que muito bem entrosado, né? Um time que foi campeão da temporada passada do Campeonato Saudita. Mas o Al-Nassr me surpreendeu. Claro, trocou de treinador, trouxe Coman, trouxe o João Félix jogando muito, né? Então, é um time diferente, tá? Para mim, o Al-Nassr não perde. Tá? Nesse jogo que ele fez contra o Al-Ittihad, ele mudou, né, um pouco da percepção que eu tinha sobre esse time do Al-Nassr. Claro, a gente estava acostumado com um time que sofria muito, um time que fazia gols, mas tomava muitos gols também. Pra mim, galera, qual que é o melhor cenário? Esse jogo, galera, é um campeonato que vocês já sabem, eles levam lá para Japão, para China, para realmente ser um jogo festivo. Realmente ser um jogo festivo e realmente trazer
né, aquele igual na MLS, né, que eles trazem um jogo festivo, um jogo de muitos gols, né, para realmente animar o público, tá? Então a tendência é que esse jogo seja um jogo bem aberto, tá? Um jogo bem aberto, uma final, um jogo único, tá? E também nesse cenário que eu falei para vocês, né? Vocês lembram a Copa da Itália? A quantidade de gols que saiu na Copa da Itália, que foi lá na Arábia Saudita, galera, foi loucura. E é praticamente o mesmo cenário, tá? Então para mim, o jogo para over 1,5 gosto bastante, tá? Gosto também do cenário a favor do Al Nassr ainda, eu gosto também, mas eu prefiro gols, tá? Gosto também do 2,5 e jogo pra mim também para ambas marcas, porque o Al Ahly, querendo ou não, também pegou o Al-Qadsiya, que é um time mais fraco, e fez 5-1, tá? Tá sem o Aubameyang, né, o Al-Qadsiya, e querendo ou não, né, é um time bem mais fraco que o time do Al-Ittihad, tá? Mas o Al Ahly também chega bem, então por isso que eu gosto também desse ambas marcas, jogo para 2,5 também, jogo para gols, tá? Depois, quem quiser olhar pro mercado de resultados a favor do Al Nassr, eu também gosto, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui é rápido, tá? Bayer Leverkusen não é o mesmo Leverkusen, é mais para dar um alerta para vocês. Não é o mesmo Leverkusen da temporada passada, não tem Wirtz, né? Como vocês já sabem disso, claro, não tem Frimpong também, mas claro, tem alguns dos jogadores lá que fizeram uma campanha histórica, mas o principal saiu aqui do Bayer Leverkusen, que foi o Xabi Alonso, tá? Então, galera, toma cuidado com esse Leverkusen. Não sei se vai vir um time para ser um time para gols, né? Um time para ser um time over. Não sei se vai ser um time mais under. Então a gente tem que esperar as primeiras rodadas, tá? Eu passei mais para dar um alerta nesse jogo, mas pode ser um jogo aberto. O Hoffenheim sempre foi um time muito over, tá? Então o jogo para gols aí pode ser uma boa, beleza? Próximo jogo a gente tem aqui o St. Pauli contra o time do Borussia Dortmund. Jogo 1h30 da tarde, galera. O Borussia Dortmund começou a temporada jogando a DFB Pokal, né, com o time titular, né, praticamente todos os jogadores titulares, né, o Borussia teve muito trabalho com o time de terceira divisão, que é o Essen, né, que é um time de terceira divisão. E galera, pra mim, tá, o Borussia Dortmund é favorito nesse jogo aqui, mas o São Paulo sempre foi um time chato jogando dentro de casa. Olha no ao vivo, tá? Mas pra mim pode ser uma boa 2 gols, mas também o São Paulo sempre foi um time mais under, então toma cuidado com esse jogo aqui, é mais para dar um alerta para vocês, essas primeiras rodadas da Bundesliga com times que a gente não tem tanta confiança assim, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Sassuolo e Napoli também, campeonato italiano de volta, como eu falei para vocês, 1h30 da tarde. Galera, a Napoli vem forte, se eu não me engano o Lukaku tá machucado, tá? Então pode ser que não jogue esse primeiro jogo, mas vem com o De Bruyne, né? Vem com o David Neres, é um time muito forte, reforçou muito bem esse time da Napoli, claro, saiu algumas peças, se eu não me engano o Raspadori foi pro time do Atlético de Madrid, tá? Que era uma peça ali muito boa também no time da Napoli, mas galera, a Napoli é favorita, tá? Gosto do empate nulo. O Sassuolo vem da segunda divisão, né? Conseguiu subir de novo, mas para mim empate nulo da Napoli pode ser um jogo também pra gente ver até 2 gols, tá? Mas para 2 gols a gente tem que ver como que a Napoli vai vir, como que o Sassuolo vai vir, tá? Tem que estudar melhor esses jogos aí e esperar nas próximas rodadas, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui o Arsenal contra o Leeds, galera, 1h30 e um time que chega muito forte. Esse Arsenal promete, galera, promete, já começou vencendo o time do Manchester United por 1-0 na casa do United, com o Victor Gyökeres, e agora contratou o Eze, galera, o Eze, o principal jogador do Crystal Palace, até estava achando estranho de ninguém ter contratado o Eze, mas o Arsenal fechou, não sei se ele joga esse jogo já, tá, mas realmente, galera, Saka, Gyökeres, Eze, Rice, galera, Martinelli, time muito forte, muito bem preparado. Esse time foi montado para ser campeão, tá? Foi montado para ser campeão esse time do Arsenal e vai com tudo para cima. Pega o Leeds que venceu o seu primeiro jogo dentro de casa contra o Everton, mas vamos falar a verdade, o time do Everton, galera, é muito azedo, tá? Mas para mim, vitória do time do Arsenal. Dentro de casa tem tudo, primeiro jogo dentro de casa da temporada, tem tudo para vencer e vencer bem. Claro, galera, não é só porque a gente vê esse cenário todo, né, esse time tão forte do time do Arsenal, né, jogando dentro de casa, mas é Premier League, o Leeds pode complicar a vida do Arsenal, tá bom? É um dos maiores e melhores campeonatos do mundo junto com o Campeonato Brasileiro, tá? Eu falo em questão de disputa, tá, galera? Questão de disputa, o Campeonato Brasileiro é muito disputado e a Premier League também, é muito parecido, né? Agora, queria pegar essa odd no ao vivo, uma odd mais alta para a vitória do Arsenal, tá? Mas qual que é o problema? Pode ser que o Arsenal comece muito em cima e já comece abrindo o placar logo do primeiro tempo. Então aí o Arsenal amasse nesse jogo, tá? Mas pra mim, quem conseguir pegar essa vitória numa odd mais alta é sempre melhor, tem mais valor, né? Então pegar essa odd no ao vivo com uma odd mínima de 1.6 é uma boa, tá? Mas o Arsenal vem pra amassar, tá jogando dentro de casa, é uma boa aqui, pode ser um jogo também para 2 gols, tá? Com o Arsenal aí na frente do placar, buscar mais gols, é uma boa também, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui
PSV e Groningen sem enrolação. O PSV começou muito bem, 1h45 da tarde. Tá, vitória do PSV. Nem vou enrolar tanto, tá? Nem quero enrolar tanto porque o PSV é muito favorito. Galera, não esquece, não falei no começo do vídeo, deixar o like, dar aquela força pra gente, né? Final de semana aí com muitos jogos, gente trazendo muitos jogos aí pra vocês. Tentei trazer praticamente todos os jogos, mas é claro que não dá pra trazer todos. Mas eu acredito que vai trazer bastante oportunidades aí pra vocês, esses palpites, tá? E galera, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, tá? Também dá aquela força pra gente, segue a gente lá nas nossas redes sociais, nosso grupo grátis também, galera, grupo totalmente gratuito, você pega e só copia e cola, bilhete, bingos, tá? O link tá na descrição, beleza? Vamos pro próximo jogo? Temos aqui o Nacional contra o Sporting de Portugal. Galera, o Sporting começou muito bem, 2 jogos, 2 vitórias, esse jogo 2 horas da tarde, nem vou enrolar também, pra mim vitória do Sporting, claro, galera. Toma cuidado, né? Vai no ao vivo também, quem puder tá acompanhando 2 horas da tarde, pegar com uma odd mais alta, tem sempre mais valor, é sempre melhor, tá? Uma odd mínima de 1.6 também, tá bom? Use essa estratégia aí, claro que o Sport quem tem que estar bem, claro que também o Arsenal tem que estar bem, tá? Como eu falei aí, não é só esperar bater 1.6 e buscar. Vê se está bem, vê se o Sporting está jogando dentro do campo de defesa do Nacional, vê se o Nacional não está trazendo perigo, tá bom? Toma cuidado com isso também, mas o Sporting é bem favorito, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Milan e Cremonese, esse jogo 3h45 da tarde. Milan também se reforçou, Luka Modric, hein, galera? Uma contratação muito boa aí pro Milan, o cara se eu não me engano tem 36, 37 anos, não me lembro quantos anos o Modric tem, mas um grande jogador, tá? E o Milan tem tudo para estrear muito bem, pegando um time que vem da segunda divisão, que é o Cremonese, vai para cima, né? Vamos ver se o Milan vai mudar, porque o Milan sempre foi um time muito safado, né? Sempre foi um time muito safado. Quando a gente achava que ele ia vencer, ele perdia, quando a gente achava que ele ia perder, ele ganhava. É um time muito complicado, o time do Milan. Vamos ver se vai mudar, então por isso que a gente fala, espera ver alguns jogos, uns 3, 4, 5 jogos, aí pra gente ter uma confiança a mais. Mas o Milan é favorito, querendo ou não, mas que eu indico pra vocês, espera no ao vivo, pega uma odd mais alta, tá? Pode ser que o Milan se complique no começo do jogo, outro time, um time mudado, pode ser que tenha mudado o entrosamento, tá? Toma cuidado com isso, tá bom? Galera, próximo jogo, não sei se vocês escutaram aí, tô com um cachorrinho aqui na minha casa, galera, o cachorrinho é novo, né, novinho, então se vocês escutarem latidos aí no fundo, ó, escutarem latidos aí no fundo, é porque ele é novinho e tem que deixar ele num lugar mais reservado para ele, senão ele faz cocô na casa inteira, aí fica complicado, né? Mas é isso, galera, já peço perdão para vocês desde já, tá bom? Vamos pro próximo jogo? Bragantino aqui e Fluminense, jogo 4 horas da tarde, galera. O Fluminense vem numa fase muito boa, né? O Fluminense melhorou bastante, vencendo jogos aí pela Sul-Americana, venceu os 2 jogos contra a América de casa, do América de Cali, e agora pega o Bragantino, na casa do Bragantino, mas o Bragantino tá numa fase muito ruim, tá? O Bragantino não venceu, galera, os últimos 9 jogos, tá numa fase péssima o Bragantino. Já o time do Fluminense, galera, vem bem, como eu falei, vem muito bem. Ó, vou até puxar os últimos jogos aqui, ó, Fluminense. Ó, venceu América de Cali, Fortaleza, América de Cali, 3x3 contra o Bahia, 1x1, 1x0, lembrando, contra o Bahia estava com o time misto, tá? 1x0 no Grêmio e 2x1 no time do Internacional, onde foi a virada de chave ali, né? E o time do Bragantino, ó, perdeu pro Ceará, perdeu pro Inter, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Atlético, perdeu pro time do Botafogo de novo, né? Foi pela Copa do Brasil, 3x1 Fortaleza, 2x1 pro Flamengo, 1x0 Vitória, galera, fase horrível do Bragantino, não tem como, pra mim o valor tá no Fluminense. Até mesmo dupla chance para o Fluminense é uma boa para esse jogo, mas o handicap asiático mais um para quem conseguir buscar é melhor. A odd está mais alta, até estou achando estranho, mas a odd está mais alta a favor do Fluminense, então vamos ficar a favor do Fluminense. Também gosto do jogo para 2 gols. O Bragantino quer sair dessa fase ruim, o Fluminense tem um ataque forte, joga fora da sua casa, então tem tudo também para marcar o seu golzinho, tá? E o confronto direto entre elas também é um pouco over, tá? 2x1, aí tem um 2x2, aí tem um 2x1, tem um 1x0, 2x1, 2x1, 2x2 e 2x1. É um confronto bom para gols, tá? Pelo menos 2 gols eu gosto. Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Benfica e Tondela, jogo 4h30 da tarde. Mesmo que o Benfica tenha um jogo muito importante, mas joga dentro de casa, no meio de semana contra o time do Fenerbahçe. Mas pra mim, vitória do Benfica, tá? Sem muita enrolação. Não tem que enrolar, é vitória do Benfica, galera. Tem que vencer. Começou bem também a temporada, né? Na classificação aqui o Benfica tem um jogo, né? Então ele tem um jogo só. Então esse é o segundo jogo, tem que vencer, jogando dentro de casa, tem tudo para vencer e vencer bem, tá? Quem quiser buscar a vitória do Benfica com over 1,5 também é uma boa, tá? Próximo jogo temos aqui Levante e Barcelona.
4h30 da tarde, o Barcelona já começou bem, vencendo seu jogo fora de casa, 2-0, um jogo meio estranho, arbitragem muito ruim, né? Arbitragem muito ruim, errou muito, né? Principalmente no segundo gol do Barcelona, onde tinha um jogador caído, né? Levou uma bolada na cabeça, o cara ficou caído e o juiz deixou o jogo rolar, o Ferran foi e fez o gol. Mas agora pega um Levante que vem da segunda divisão, galera, não tem como, é vitória do Barça, o Rafinha voltou muito bem, Yamal nem se fala, voando, tá? Voltou voando, parece que é o mesmo da temporada passada, até melhor, tá? Então pra mim, vitória do Barça. Gosto também de 2 gols, mas com o Barça na frente do placar. E claro, aquele cenário, se o Barça começar se complicando, espera no ao vivo, busca uma odd mais alta, mas é difícil porque essas equipes são muito fortes, né? Então pode ser que já abra o placar logo no começo do jogo, como o Barcelona fez com o Mallorca. Então é complicado buscar no ao vivo essas odds, mas se der para esperar, para ter valor, pega uma odd mais alta. Próximo jogo, galera, a gente tem Cruzeiro e Internacional, jogo 6h30 da tarde, galera, da noite, né? Que eu gosto para esse jogo aqui, o Cruzeiro tá muito bem, principalmente jogando dentro de casa. Pega o Inter que tá numa fase ruim, sendo cobrado pela torcida, eliminado da Libertadores, muito mal no Brasileirão, né? O Inter tá mal no Brasileirão, ó, ele é aqui o 12º colocado, e pega um Cruzeiro que é o 3º colocado, galera, não tem pra onde fugir, tá? É jogo aqui pra gente ver o empate no do Cruzeiro. Claro que a odd tá baixa por ser um grande jogo, contra o Internacional, querendo ou não, o Internacional é um time forte, tá? Quem conseguir pegar no ao vivo com uma odd mais alta essa vitória, acima de 2, galera, essa vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando bem, tá pressionando o time do Internacional, o Internacional não trazendo perigo, pegar essa odd com uma odd mais alta é uma boa, tá? Essa odd é acima de 2, tem muito valor, tá bom? Mas também gosto desse jogo, como eu falei, o Inter tá pressionado, o Cruzeiro dentro de casa tem cumprido esse cenário para gols, tá? E o Cruzeiro tem dado umas bobeadas jogando dentro de casa, né? Ó, o Cruzeiro dentro de casa, ele empatou só dentro de casa, deixa eu ver aqui. Ó, ele perdeu pro Santos, aí ele empatou com o CRB, mas foi pela Copa do Brasil, depois ele perdeu pro Ceará, tá? Então dentro de casa ele tem dado uma bobeada. O Inter fora venceu o Bragantino, venceu aqui o Santos, empatou com o Fluminense, tem sido melhor o Inter também fora de casa, né? Por isso que eu gosto de 2 gols, tá? Mas eu gosto também de buscar esse empate nulo, não tem como fugir disso, a favor do Cruzeiro, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Grêmio e Ceará. O Grêmio, galera, que é um time estranho, né? Quando você acha que o Grêmio vai ganhar, ele perde. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha, né? Time safado. Foi contra o Sport, era muito favorito contra o Sport dentro de casa, como é agora contra o Ceará, tá? Muito favorito. E acabou perdendo o jogo pro Sport. O Sport não tinha ganhado uma no campeonato. Depois ganhou do Atlético Mineiro na casa do Atlético. Não dá pra entender. Galera, pra mim eu não vou buscar nada a favor do Grêmio por conta disso. Não dá pra gente ter uma confiança, tá? Então pra mim, jogo pra 2 gols. Tá, jogo para 2 gols, o Ceará fora de casa tem uma vitória contra o Cruzeiro, tá? O Ceará fora de casa é um time que tem dado trabalho, tá? Ó, o Ceará, vamos ver os jogos do Ceará fora de casa. Aí tem dado trabalho, perdeu pro Bahia, mas aqui foi pela Copa do Nordeste, tá? E depois perdeu o Palmeiras, normal, mas deu trabalho pro Palmeiras, tá? Depois ganhou do Cruzeiro, depois perdeu pro Inter, depois ganhou do Fortaleza e ganhou do Sport por 4-2. Dentro de casa o Grêmio perdeu pro time do Sport, como eu falei. Depois 2-1 contra o Fortaleza, 1-1 contra o Alianza Lima, né, Sul-Americana, e empatou com o Corinthians. Galera, pra mim, jogo pra 2 gols. Tô fora do mercado de resultados pra esse jogo aqui. E é isso, galera, pra esse sabadão, né, muitos jogos, o vídeo ficou longo, até peço perdão pra vocês, peço perdão pelo cachorro também, tá, galera, o cachorrinho tá latindo até agora, tadinho. Mas é que ele é novinho, tá, então peço perdão pra vocês, mas é isso, vamos pra cima, espero que tenha ajudado vocês, vamos que vamos, domingão também com muitos jogos, e vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah. Yeah.